Pois bem, pessoal, nossa missão aqui hoje nesse vídeo é entender os ciclos de mercado das commodities. Isso é essencial para que você seja um bom investidor e que você aproveite essas oportunidades, claro que de acordo com o seu perfil de investimentos. Então, esse vídeo vai tratar sobre a tese de investimento da Klabin, a tese de investimento da Suzano, junto com a recomendação de uma notícia que a gente viu do Morgan Stanley, para a gente tomar alguns cuidados nos seus investimentos. Você vai entender essas alocações estratégicas e o que essas recomendações visam com base no ciclo da commodity da celulose, tá bom? Então esse vídeo é essencial que você assista ele até o final, porque eu comparo as duas empresas e o case de cada uma delas, tá? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. Morgan Stanley eleva as ações de Suzano e Klabin por resiliência e aponta preferência por Klabin. A Klabin possui um perfil mais resiliente, enquanto a Suzano oferece um risco-recompensa mais equilibrado após uma queda recente. E essa é a notícia que a gente tem, e eu trago outras notícias importantes que, para a gente entender Klabin, entender Suzano, a gente precisa entender do ciclo da commodity da celulose. Ao contrário do que os analistas esperavam, esses últimos 3 meses e os próximos 2 meses, ou seja, até meados de agosto, tende aos preços da celulose estarem mais elevados do que aquilo que se pensava, melhorando um pouquinho a margem bem a curto prazo dessas duas empresas, de Klabin e Suzano. Inclusive Suzano, que trabalha muito mais com a celulose, e falando nisso, foi um aumento também para o mercado do exterior. Então, para quem exporta, ou seja, as duas empresas exportam, a gente vai estar ganhando também nessas receitas. Porém, o que acontece, pessoal? A longo prazo, quando a gente vê para 2025, a gente percebe que os preços podem começar a cair por alguns motivos que eu já vou citar, e essa queda pode ser recuperada em 2027, 2026, até o início de 2028. Então, o que nós temos no cenário? A gente tem um cenário do seguinte, onde a curtíssimo prazo, nos próximos 3 meses, o papel da celulose tende a se valorizar. Depois disso, haverá uma queda, tendência de queda, nada é 100% de certeza, né? Então tende uma queda em 2025, porém uma correção em 2026, em 2027, tá? Então esse seria o cenário. E por que isso está acontecendo? Acontece o seguinte, pessoal, de acordo com os analistas e com Morgan Stanley, alguns fatores vão propiciar essa queda de agosto para frente, de 2024. Primeiro fator é o seguinte, a baixa demanda sazonal que é esperada nessa época do ano. Então, de agosto até o fim do ano, há uma queda mais expressiva nos valores da celulose. Segundo, com essa nova fábrica da Suzano operando inteira 100% operante, digamos assim, a gente tem uma maior oferta de celulose no mercado. Então, se eu tenho uma oferta muito grande, o preço geralmente fica um pouco mais para baixo, porque, afinal de contas, fica menos concorrido de se comprar essa celulose. Por outro lado, também, a gente tem que analisar que a China tem acumulado um alto nível de estoque nas questões da celulose. Novamente, a China impactando o nosso mercado interno aqui. Toda vez a China impacta esse nosso mercado. Impacta com Gerdau, impacta com a Vale, impacta com todas as commodities que a gente analisa. E por fim, também a gente tem o quê? A baixa margem dos produtores de papel que compram essa celulose. A gente tem referenciado, tem até um vídeo aqui no canal do último resultado da Irani, que utiliza celulose para fazer o papelão, com uma baixa margem de lucros. Então isso deixa com a menor negociação. A empresa pode achar que está mais caro comprar essa celulose e com isso o preço tem que descer para a empresa poder vender ali a celulose num preço onde os produtores conseguem comprar. Então esse seria o papel principal. Aí quando a gente olha para a Klabin, onde que ela se beneficia nesse processo? A Klabin vem se beneficiar porque uma das teses de investimento da empresa é tentar amplificar este ramo de trabalho. Então ela trabalha não somente com a celulose, mas produz outros produtos a partir dessa celulose para o quê? Para diversificar o seu portfólio. Então uma das recomendações que antes era neutra, agora Morgan Stanley passa a
recomendar compra dos papéis devido a com uma visão mais resiliente dessa tese de investimento onde Klabin consegue ganhar mais dinheiro com outras produções. Então o preço para Klabin 11 pode ter um acréscimo aí de 21,9% no valor das ações, né? Mas isso é só uma especulação aqui. Então, essa questão da visão deles é que Klabin supere os pares do setor aí, ou seja, comparando com a Suzano. Quando a gente olha para o case de investimento, para a tese de produtos da Klabin, a gente percebe que com o eucalipto, pinos e as aparas, ela produz a celulose, mas também, se ela não quiser vender só celulose, ela pode vender os papéis, né, que é o papel cartão ou containerboard, que são os rolos gigantes de papel craft, ou ela pode fazer também a questão das embalagens ou o papelão ondulado. Então elas têm essas outras linhas de trabalho, além dela fazer um monte de outros pequenos produtos, como fralda para crianças, como a questão do absorvente, papel higiênico, tudo isso ela consegue trabalhar. Se uma vez ela percebe que a venda de celulose vai ficar mais arrastada, ela tem parte das suas receitas nesse portfólio mais ampliado, né? E quando a gente trata de vendas de papel, ou papelão, ou as caixas, a gente percebe que ela tem essas linhas da Craftline, do papel cartão, dos sacos industriais também, que são bastante utilizados, e das caixas de papelão, sendo que disso, 67% é no ramo alimentício, que é um ramo onde a gente utiliza todos os dias. Nós não vamos parar de nos alimentar e transportar produtos alimentícios. Então, cada vez mais, Klabin vem ampliando a tese de investimento dela para essas questões, para ela ter esse portfólio a mais. E outra, com um projeto de expansão Puma 2, ela vai produzir um craftline de muita qualidade através do eucalipto. Então ela vai conseguir ampliar ainda mais essa produção desse papel cartão e do papelão ondulado, tá? Haja vista que Klabin, no último trimestre em específico, ela vem performando de uma forma um pouco mais negativa, né? Apesar dela ter aumentado o volume de vendas no primeiro trimestre de 2024, quando compara com o primeiro tri de 2023, ela teve um aumento aí de 5% mais ligado ao mercado interno do que o externo. A gente percebe uma queda na sua receita líquida, queda mais influenciada pelo mercado externo. Por quê? Porque como o commodity é negociada em dólar, em 2023 o dólar era 5,20, em 2024 o dólar 4,95, fez com que, mesmo com maior volume de vendas, houve uma menor receita líquida. Com isso, o seu EBITDA, ou seja, a capacidade de geração de receitas de caixa da empresa, deu uma certa diminuída, aí, menos 15%, tá? Com uma margem EBITDA também 3% menor, por isso que essa diferenciação faz toda parte da tese de investimento. Eu fiz um vídeo super detalhado sobre o primeiro trimestre de 2024 sobre Klabin. Eu vou deixar aqui, eu preciso que você assista ele, porque lá eu destrinchei toda essa questão das receitas, onde que vendeu mais, o que vendeu mais, quanto que essa celulose influencia nas receitas de Klabin, quanto que o papel influencia. Então tá um vídeo sim, muito completo, eu fiz com bastante cuidado, tá? Clica no card aqui depois desse vídeo que você vai ser direcionado, você vai entender melhor todos esses números que eu resumi aqui pra gente, tá? Agora, quando a gente fala de Suzano trabalha mais com a celulose em si e com uma linha de papéis, ela não diversifica tanto quanto a Klabin, tá? Isso tem os pontos positivos e os pontos negativos, não é que uma seja melhor que a outra. Como eu te falei, depende do ciclo de mercado que você está olhando estrategicamente para sua carteira de investimentos, tá certo? Então, o que é a recomendação? A recomendação de Morgan Stanley é neutra, tá? Ou seja, você faça o que você quiser com os seus papéis de Suzano, tá certo? Preço-alvo R$56, e o desempenho recente, né, vou mostrar mais para frente, foi um desempenho bem aquém do que aquilo que Suzano poderia distribuir ali. Então ela teve um desempenho muito inferior tanto na valorização das ações quanto também nos seus resultados, né? Ela tem também esse projeto Cerrado aí que visa aumentar bastante essa geração de caixa, então impactando lá no preço da celulose também. Com isso, no futuro, ela pode ter menor necessidade de investimento, afinal de contas, ela já inaugurou uma fábrica recente, né? E o que teme o mercado é o seguinte, que para esses investimentos grandes, ela tem uma alavancagem
grande. Então essa alavancagem assusta, por quê? Porque parte desse dinheiro das receitas vai para pagar o custo da dívida. Então com isso, mesmo que a empresa receite muito, que ela venda bastante, ela fica com um lucro pequeno ou às vezes até um certo prejuízo. Mas prejuízo acredito que não vai acontecer. Quando a gente olha para a Suzano, a gente percebe que em termos de receita líquida, o que a empresa recebeu, né? O que ela conseguiu ali das suas vendas. A gente tem, quando comparamos ali o primeiro TRI de 2023 e o primeiro de 2024, ou seja, ano a ano, uma queda de 16% nas suas receitas, mais impactada pelo mercado externo do que pelo mercado interno, devido ao excesso de produtos chineses, tá? O que acontece também? A gente tem, comparando o trimestre passado com esse trimestre, continuação de queda de menos 9%, né? Então, a gente observa aqui que ela tem uma margem muito grande impactada pelo preço da celulose. Por quê? 78% do case, do market da Suzano é sobre celulose. Então, ela tem pouco de papel cartão e outros papéis ainda. Ela tem ali um volume pequeno, né? Mesmo assim, esse menor volume vendido foi compensado um pouquinho pelo aumento do preço do papel, né? O preço da celulose e o preço do papel. Os preços, em geral, teve um aumentozinho de 9%, mas mesmo assim é inferior em 14% ao que foi do ano passado, né? Então, essa preocupação com esse menor resultado fez as ações caírem o seu valor, porque cotação segue o lucro, né? Então, se o lucro é pequeno, a cotação tende a cair também um pouco. Outro fato também que incomoda os investidores é a dívida líquida pelo EBITDA, que está ali em 3,5 dívida líquida por EBITDA, tá? Uma dívida ainda controlada, porém que a gente requer um pouco mais de atenção. Quando a gente olha só um resumo básico aqui das suas receitas para a gente entender o case que eu vou já fechar para vocês, é o seguinte. Então, o que a gente olha e vê ano a ano para a Suzano? A gente vê 16% menos receita, ou seja, vendeu menos, dinheiro captado pelas vendas, né? Um EBITDA 25% menor e um lucro líquido 96% menor, muito baixo. Então isso assustou muito os investidores e faz o papel ser desvalorizado, né? Quando a gente compara o case de Klabin e com a Suzano, o que a gente percebe? A gente vê que quando a gente olha o preço-lucro, né, que elas estão sendo negociadas, Suzano está mais barato, 7,21 contra 13 de Klabin. Se a gente olhar só esse indicador, Klabin estaria num preço bem mais caro, sendo negociado a 4 e alguma coisa, tá? 4,20, 4,30 por aí. Então, em termos de preço, a Suzano também ganha pelo EV/BIT, né, de 11,99 contra 13, tá? Dividend yield, por outro lado, Klabin é maior, mas Suzano é menor. Quando a gente olha as margens, a margem líquida, que é o importante para a gente, a margem de Suzano é um pouco maior do que a margem de Klabin, mesmo tendo menos diversificação. Quando a gente olha a dívida líquida pelo EBITDA, mais ou menos em par, 3,33 Suzano, 3,87 ali para Klabin. Um fator importante, quando a gente olha o ROI ou o ROIC, ambos estão maiores em Suzano, ou seja, um retorno sobre o patrimônio total ou sobre o patrimônio do investidor, maior do que Klabin, só que Klabin tem um crescimento de receitas mais projetivo do que a Suzano, tá? Eu já vou fechar esse raciocínio aqui para a gente entender, para não ficar com esses números vagos. Quando a gente analisa sobre uma janela maior de 5 anos, a gente percebe que quem investiu em Klabin teve um rendimento muito melhor, de 100%, do crescimento do valor das ações e também no recebimento de dividendos, né? A sua rentabilidade em Klabin foi 100% contra 56% de Suzano contra 33% do Bovespa. Então é o seguinte, resumindo o nosso vídeo, o que é a ideia da estratégia ali onde a Morgan Stanley diz que Klabin possui um perfil mais resiliente, enquanto Suzano oferece um risco-recompensa. O que isso quer dizer? Para você que quer um papel, ou seja, para você que quer investir em uma ação onde ela vai ali pagando os dividendos, crescendo mais resiliente, suportando os ciclos de mercado e não tendo tanta volatilidade, Klabin apresenta-se com a melhor tese de investimento.
Agora, se você quer aproveitar assim, não, quero comprar um papel que está em tese desvalorizado e esperar esse ciclo melhorar para daqui a alguns anos, já os analistas indicam a Suzano como essa alocação estratégica. Entendeu essa diferença? Uma mais para uma carteira previdenciária, outra mais para uma carteira tática, né? Uma carteira de valorização de papel, ou para você carregar para o longuíssimo prazo, entendeu? Então, assim, essa foi a ideia do vídeo. Para quê? Para você aproveitar esses ciclos de mercado e se tornar um investidor inteligente e utilizar ali suas estratégias para fazer as movimentações na sua carteira de acordo com a sua própria tese de investimentos. Nada disso daqui é recomendação de compra, eu trouxe as análises que o mercado faz, eu só divulgo aqui porque muitos dos investidores não têm tempo de ficar lendo todas essas análises, fazendo as comparações, então a gente traz de forma mais resumida, tá? Se você quer investir de uma maneira mais estratégica, eu tenho a carteira do canal que você pode acompanhar se você ainda não conhece, tá? Vou deixar uma playlist aqui para vocês seguir a carteira do canal, onde toda semana eu faço os aportes inteligentes nas oportunidades que a gente tem na carteira do canal e com isso ela tem uma rentabilidade ali em menos de um ano de mais de 20%, tá certo? Então beleza, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, aprendido, entendido um pouco sobre esses ciclos de mercado e se isso tudo foi significante para você, o que você faz para mim? Deixa o like no vídeo, fazendo favor. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ativa o sininho aí, porque aí eu faço o vídeo aqui, você já vê em primeira mão, tá certo? Comenta aqui pra mim, se você fosse investir nessas duas empresas, o que casa mais com a sua tese de investimento? Klabin ou Suzano? O que você escolheria para sua carteira, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.